Boas a todos, sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Esta já é a segunda vez que estamos a gravar este podcast porque tivemos aqui um problemazinho, então vale sempre a pena repetir. É uma pena que as coisas estavam a correr bastante bem, mas vão correr ainda melhor, porque tenho muita gente aqui reunida comigo. Tenho a Catarina Pérez. Tilarte, sabes o que fazer. O Alexandre Barbosa. Vou deitar as cartas. O Matias Marques. Oi. O Ruben Remédios, ao Mr. Remedy. Não confio nas habilidades do Tilarte. Porquê? Não confio no coração das cartas. Fizemos esta piada ainda há pouco, mas ninguém ouviu. Que divertido, mas agora ouviram. A Catarina. Que divertido. Ora bem, nós para este podcast vamos começar por falar exatamente da EA e de Star Wars Battlefront, porque embora o jogo tenha algumas vertentes single player para o pessoal treinar, não vai ter uma campanha. Porque Peter Moore confirmou em entrevista que as pessoas não querem uma campanha para o Star Wars Battlefront. Preferem só jogar multijogador, como tal não valia a pena estar a investir nisto. E eu quero saber, ou vamos começar por saber qual é a vossa opinião. E vamos começar então pela Catarina, que ela está aqui já toda entusiasmada. Obrigado. Então eu queria começar por dizer que se eles se basearam por dados, em dados que isto não ia, que as pessoas não queriam single player, eu digo que quem lançou esses dados foi o Alexandre Barbosa, da mesma maneira que lançou as suas cartas. Continuando. Então, eu gostaria de ter... É óbvio que gostaria de jogar single player, principalmente porque eles apostaram muito no visual e no som em relação ao universo Star Wars. E acho que era uma boa experiência fazer isso de uma forma mais calma e não tão competitiva. E principalmente pela razão anteriormente referida, que vai ter combate aéreo. E eu sou normalmente um desastre no combate aéreo e gostaria, claro, de experimentar por mim própria, antes de fazer a geneira em público. E para além disso, a situação da exploração, que eu normalmente vou a todos os cantinhos e gosto de andar lá a passear, por isso... Então, mas podes continuar a passear e a explorar. Podes jogar com tiro na tomba. E não batem ninguém nem nada, não é? Exatamente. Continuando, vá. Passando a palavra. Exato, eu vou passar então a palavra... Pode ser ao Ruben. Tal como eu tinha dito há pouco, é provável que exista uma fase de tutorial na qual possamos experimentar tudo isto. Ainda assim, não é a mesma coisa do que ter uma campanha, aquelas coisas todas que eu disse. E que ninguém ouviu. E que existem jogos, como é o caso do Splatoon, que também se focava muito no online, e que, afinal de contas, tinha uma campanha que até ajudava bastante os jogadores a ambientarem-se ao online. O que era bastante jeitoso. Não tinha as armas todas, tinha apenas algumas, mas o essencial estava lá. E pronto. E depois era a fase em que o Daniel falava e dizia assim: mas olha, a Visceral também está a fazer um jogo de Star Wars. Exatamente. E esse vai estar essencialmente focado na campanha. Exatamente. Parece um Uncharted. Sim, parece um Que Uncharted. até está lá a Jade assim, Raymond a ajudar e tudo. Exatamente. Isto não disse há bocadinho, mas agora podemos acrescentar. Pode ser. E eu depois disse assim: então isso quer dizer que os fãs do Star Wars vão comprar os dois jogos, porque aqueles que são realmente fãs não querem saber do dinheiro para nada. Eles querem comprar tudo o que é Star Wars related. E então Exatamente. Pronto, é isso. E agora se é aquela altura em que o Alexandre Barbosa diria e tal, jogos não sei o quê, e eu dizia, não, estás a pagar 60 euros por um jogo que é só multiplayer, não é verdade? E depois o Alexandre intervinha e dizia assim: mas calma, porque eu estou a falar no facto de separarem duas campanhas. As duas campanhas, espera, mas o quê? Sim. Não, separar o multiplayer do single player. Sim, do single player. Com vários modos. Eu estou a dizer que mais vão fazer em um dos modos bem feito do que fazerem os dois a sair porcaria. Sim. Achas que sim? Tenho a certeza absoluta. Okay. E eu depois disse assim, porque eu estive na E3 e na Gamescom e lá as pessoas jogaram o Star Wars e gostaram bastante. Estavam todos divertidos, também disseste. Estavam todos divertidos. E o Silver também acrescentou. Sendo assim, mais valia o jogo ser free to play, que assim eles iam ter mais sucesso. O Silver tem calma, tens tempo para ler o guião. Isso. Sim. E depois Não, ele já alguém tem tudo disse, decorado. Ele tinha assim como podias comprar os lightsabers e os blasters e etc. Por DLC. Por DLC. Pronto. E depois acabámos todos por concordar
que os jogos normalmente deveriam ter uma campanha, apesar de alguns jogos serem mesmo destinados só ao multiplayer, como são os MMOs e etc. Toda a gente ia gostar de jogar uma campanha de Star Wars. Exatamente. Foi mais ou menos e chegamos isto que a à gente disse. conclusão que este estudo foi encomendado pelo Quintino Aires, porque não faz sentido nenhum. Exatamente. E finalizamos com, não se esqueçam, os meus first world problems, que diria, se eu comprar o jogo por 60€ e não tiver dinheiro para pagar a net nesse mês, como é que vou fazer? Não Jogas no mês joga. seguinte. Oh, Exatamente. Deves poder no máximo jogar os tutoriais. ok. Em casa. Pronto. A nossa Divertida. memória funciona bem. É. Próximo tema. Exato. E a seguir passámos então para algo muito importante, que é o próximo Pokémon, tendo em conta que o Pokémon XY da Movie mostrou que havia uns Pokémons muito estranhos e deformados. Nós queremos falar deles e dizer o que é que nós achamos do futuro de Pokémon. Ou seja, o próximo E- jogo. E tendo em conta Claro. que já mostraram novos Pokémons, não deve ser um X nem um Y2. Pois não. E depois eu disse assim, então eu acho que devia ser a especialista a começar. E o Daniel disse, tá bem, então Tilarte. E eu disse, exatamente, o Tilarte é a especialista. Não, é a Catarina. E ela agora vai então falar. pronto, eu disse, então vá Catarina, fala. É porque eu sou mais macho que o Tilarte. Sem dúvida. Ok, continuando. Então, recomeçando, eu disse que eles não estão propriamente ainda a revelar novos Pokémons, eles estão a revelar uma espécie de larvazinha misturada, que é um mix entre o Larvitar e o Kakuna, e é verde e tem luz e não tem nome ainda, mas que apareceu no logotipo da intro do filme do Rupa, e em que a letra Pokémon, não, a letra O da palavra Pokémon era o olho do... Não sabemos o nome. Sim. Mas é descendente do Camões de certeza, porque só tem o olho. Esta piada foi tão gira há bocadinho. Agora já não. Agora a repetir já não tem. Exato. E pronto, e foi isso que tu disseste. Não foi. Disseste mais Para de coisas. me subestimar, disse mais coisas. Então, eu queria saber também o que é que acham. Este Pokémon vai ser lendário? De que tipo é que vai ser? Eu disse que era do tipo Gosma. Exato. É um novo E eu tipo de perguntei, Pokémon. mas uma mosca. Mosca. Uma Mosma. Eu perguntei, mas uma gosma lendária? E depois lendário. O Ruben interrompeu a dizer que havia o outro bicho. Exato. Parecia um Não, não, Digimon. não, não, não. Ela é que disse assim, mas apareceu uma sombra. E Ai, eu disse Daniel. Daniel assim, está. sim, mas aquela sombra parece é um Digimon. Pois, foi E ela isso. disse, pois... Eu ando a comer muito queijo. Pronto, Esquece-me das coisas. Depois o Daniel lembrou-se que afinal não estava a gravar. Exatamente. não foi aqui ainda. Eu já tinha Não, dito que foi já um tinha bocadinho mais à referido. frente. Pois foi, obrigado, Remedy. Eu Porque eu- queria dizer que num podcast anterior, quando falámos da NX, que gostava que. Já disse que gostava que o Pokémon fosse para a NX, ou numa consola caseira. Neste caso, Exatamente. prefiro que seja a NX. Consola caseira pode esquecer, mas se a NX for sempre aquela mistura. Pois, e agora é isso. estamos em tempo real, porque agora já voltámos ao Yeah. outro podcast. Não voltámos não, porque eu disse assim, mas olha, estamos em agosto, ainda não anunciaram nenhum grande Pokémon para este É ano. verdade, eu ontem comi Porque- mesmo muito queijo. Porque E eu o queria Pokémon, dizer- o Pokémon Rumble World e o Pokémon Shuffle são spin-offs, não contam. E É tu verdade. disseste assim, pois, normalmente eles anunciam em abril, que é para lançar lá para outubro ou novembro, e não anunciaram nada. Isso quer dizer que não existe grande jogo este ano, o que significa que o próximo grande jogo de Pokémon poderá eventualmente já ser lançado para a NX, que ainda não foi oficialmente anunciada. Portanto, se calhar esqueçam essa ideia. Vai para a 3DS ou vai para a Wii U. E eu aqui queria dizer uma coisa, que normalmente faço anos em abril, normalmente há anos em que não me apetece, e que Ela não disse. uma boa prendinha é o anúncio de Pokémon. Mas depois, o scumbag do meu irmão faz anos em setembro e recebe o jogo como prenda. Pronto, fim. Ok. É, E efetivamente é algo que estamos todos à espera, mas falta também saber a opinião do Alexandre Barbosa e do Silva. O senhor vai para primeiro. Vá, Silva. Para mim, os X e Y foram um desapontamento. Eu não esperava nada deles, mas ainda assim fiquei desapontado. como assim? Deves ter sido o único. Porque é em França, está bem. É isso. E ele disse assim: não, isto não parece nada com França. Não há Os baguetes Pokémons aqui. têm todos mustache. Exato, E não há comem baguetes. baguete. Pronto, e como para mim o melhor jogo da série foi o Soul Silver, então larguei a série aí. Porque também já não estão a inovar muito.
o que a série precisa. Não estou a inovar. Então fazem um Pokémon Zarulho novo e tu estás a dizer que não estou a inovar. E um Pokémon parece um Digimon. Então, Não, o que a série neste momento precisa de mais conteúdo pós-game e de adversários de uma equipa individual mais presente e que interaja mais com o jogador. Porque senão continua a ser a mesma coisa. A ganhar os crachás, adaptar pessoas e pronto. Eu concordo. Sim, acho que a história deveria ser mais em volta até dos Gym Leaders, como já aconteceu no passado, mas era tipo pouco explorado e era melhor que fosse um bocadinho mais forte e com mais presença. Concordo, acho que tem potencial. E tu, Tilarte? Bem, então é assim, para começar, eu Saiu acho 9. que a gente não vai ter a 7ª geração de Pokémon, a não ser daqui a 2 anos, pelo menos, no mínimo. Acho Então que quer ser do contra. este ano não vai sair nada de Pokémon nesse aspecto. True. Para o ano Oh, vai sair surpresa! o X2 e Y2 para acompanhar o último filme do XY, porque em termos de anime no Japão, acho que já vão no 7º ginásio, ou para o 7º ginásio, portanto já não falta assim tanto. Parece-me também que o facto de fazerem agora este pequeno tease com o novo Pokémon prepara a entrada do novo Pokémon no terceiro e último filme do XY. Ao fazerem isso, vão fazer uma espécie como fizeram com o Lucario, ou com o Lucario não, com a pré-evolução do Snorlax, o Munchlax, que apareceu Meninos, num parem dos de filmes. falar no Skype, porque senão isto faz barulho, ok? Ah. Podes continuar. Pronto, o Munchlax que apareceu no filme do Rayquaza, se não estou em erro. E portanto eu acho que aí estão a preparar qualquer coisa para a 7ª geração, mas não vai ser já. Eu acho que é Quanto para o ano. ao... Eu acho que Não. é para o ano. Deve Não ser para o ano parece. quando sair o novo filme no início do ano em Japão. Não, em não, em não. Japão, na quarteira, em Japão. ai Jesus. Eu aposto lá para outubro, novembro do próximo ano. Não, em outubro, novembro próximo ano vai ser um X2 Y2. Então, Porque então o Zygarde foi mal explorado, os lendários não tiveram quase papel nenhum no primeiro XY e precisam de uma história. Tal como aconteceu com o... Agora está-me a escapar o nome dele. Um lendário do Dragão Gelo da 5ª geração. O Kyogre? Não, isso é da terceira, pá. O Jesus. Kyogre. O- Kyurem, do- Kyurem. Sim, o ninguém Kyurem, a estava a escapar o nome É dele. parecido, Kyurem. aceita-se. Aceita-se. Quase. Portanto, eu acho que precisa aí de mais uma historiazita, porque eu, em termos de história, achei o XY muito, muito fraco. Eu acho que é mais o endgame. Mas Pá, falta o endgame quase não existe. Tá bem. Pá, e normalmente é sempre na segunda versão dos jogos que vem sempre um post-game maiorzito. Sim. Portanto, e acho que faz sentido. Pá. Kalos tem muito para explorar. Mas não faz Calma. sentido é que eles comecem já a mostrar novos Pokémons e só Faz saem sentido daqui a porque 2 sempre o fizeram. anos. Sempre o fizeram. Sempre mostraram Isso Não, os foi Pokémons sempre nos foi filmes pouco antes. tempo antes do lançamento. Então olha, que apareceu logo no primeiro episódio da série Tá. de Pokémon. Pá. Exato, Disso Ele ninguém daí- fala. Esse É. OO estava tão certo que ele era todo dourado, ia ser shiny. Estava banhado em oiro. Yeah. Veio. Não, mas aí é explicado. Era um amiibo raro. Pois. Isso foi explicado, mas pronto. No entanto, não foi só os ditos deformados com Larvitares que apareceram, E também calma. apareceu uma tal sombra, não é? Yeah. Sim. Essa sombra provavelmente vai ser um lendário qualquer No way. e, Concordo. muito sinceramente, agora, aquilo que eu espero de que, imaginemos que agora vem aí a 7ª geração, o que é que eu espero? Em primeiro lugar, espero que não exista o outro Fire Fighting como starter. Porque já faz E- parte da família, é tipo o Natal. Não é uma faz. tradição. Não faz. E espero que acabem com a mega evolução de vez. Que a deixem na 6ª geração, que não avancem com ela para mais lado nenhum. Ok. Não deve acontecer. Vai ser complicado, mas pode ser que não o façam e tenham outras ideias. Ora bem, Epá, isto a está mega a evolução ficar... estraga tudo, portanto. Ok, já está a ficar muito alargado em relação ao Pokémon. Nós vamos avançar e vamos avançar então para um tema que foi sugerido neste caso por Razer em relação à qualidade dos animes. Ou seja, normalmente os animes têm boa qualidade, True. são bonitinhos e tal, e depois acontecem coisas macabras, como aquele episódio do Naruto e do Pain em que estava tudo... É. Parecia que os coitados tinham problemas de arrastamento. Foram feitos pelos E do estagiários. Dragon Ball, onde parecia que também estavam todos muito estranhos.
foram feitos no Paint por mim Não com os parecia, pés. estavam mesmo. Exato, estavam bastante esquisitos. E ele pergunta o que é que nós achamos desta tendência que parece que cada vez mais se aplica, que até tem estado a aparecer em outros animes em que primeiro tens a versão horrível e depois em DVD sai a versão bonitinha. Exato. Olha, o que eu tenho a dizer é paguem aos japoneses, porque eles trabalham muito, muitas horas e recebem pouco, e depois toda a gente reclama do trabalho deles, porque eles estão lá em cubículos a fazer estas animaçõezinhas que é para toda a gente curtir, e depois, então, olha, está uma porcaria. Como é que é? Não, eu quero o meu anime em condições. Então depois compras o Blu-ray. Porque se queres ver isto todas as semanas em condições e tal, e queres que nós façamos o nosso trabalhinho, então olha, vê. Então, mas isto não antigamente gostas, não era tão assim. O que é que se passa agora, de um momento para o outro? Pois, é assim, mas antigamente também não havia assim tanta exigência no que diz respeito a anime. Não havia também tanta oferta e tanta procura como existe hoje em dia. E normalmente as obras já, por exemplo, os mangás já tinham uns bons capítulos de avanço, e no caso do Dragon Ball Super não é bem isso que acontece, porque eu acho que também essa qualidade ou falta de qualidade também se reflete um pouco na obra original. Se não houver obra original na qual se toma base para fazer o episódio, também se torna mais difícil, porque também não existe uma referência. Neste caso do Dragon Ball Super, lá está, eu presumo que eles estejam a fazer as coisas todas muito a correr, mesmo por culpa disso, porque não existe uma obra base, e eles sabem que existe uma grande procura da parte de quem quer assistir, mesmo a nível internacional. Mas lá está, por exemplo, nós vemos mesmo em sites como o Nian, que é onde há torrents de anime, que não existem muitas equipas a fazer a tradução do anime. Ou seja, existe mais um interesse do nosso lado de cá, ao qual o anime ainda não chegou, do que propriamente do lado oriental. E eu acho que realmente eles estão a focar mais em lançar o anime para cá, assim, às 3 pancadas. Fazem a animação, querem fazer isto uma coisa jeitozinho e tal, mas nas sequências da ação não se dedicam tanto, mesmo já a pensar ou num possível remake ou no possível lançamento do Blu-ray ou do DVD. É uma estratégia, lá está, pensada por eles. No caso, lá está, das pessoas que estão aqui deste lado a ver o anime todas as semanas, não é muito bonito. Aliás, isto até foi notícia em sites portugueses. O Diário de Notícias, o Correio da Manhã fizeram notícia a falar sobre isto, da fraca animação que os episódios tiveram, porque lá está, o Dragon Ball é aquele fenómeno que nós sabemos. Mas lá está, eu acho que é também um pouco injusto, porque isto tem sido assim com quase tudo o que é anime. Só que no caso do Dragon Ball, lá está, ganha mais destaque porque é o Dragon Ball, tal como acabaste de dizer. E, por exemplo, quando foi o caso do Naruto, não houve assim tanta gente a falar sobre o assunto. True. Claro que havia os fãs descontentes, mas não foi o boom que foi agora com o caso do Dragon Ball. E lá está, isto tudo vai ser refeito. Para quem está a acompanhar todas as semanas, continua a ter a sua história. Não tem uma animação espetacular, não tem, mas vai ter no futuro, quando for tudo lançado em DVD. O Dragon Ball Z já foi lançado 1001 vezes em DVD e Blu-ray, e ninguém se queixa. E na altura o Dragon Ball Z também tinha algumas sequências de animação que não estavam muito bem feitas. Toda a gente tem feito comparações entre Dragon Ball Z era assim, agora o Dragon Ball Super é isto. Não, Dragon Ball Z também teve animações más, também as teve. Só que na altura ninguém queria saber, porque os episódios estavam ali, ninguém tinha a internet para ir à procura das outras pessoas. Ei, tu viste a animação, estava muito mazinha, não estava? Foi realmente. Tem aqueles 20 mil episódios em Namek, sem necessidade nenhuma. Realmente isto não se cumpria. Agora não, agora é tudo. Não, olha, animaçãozinha má, não gosto. Vou fazer aqui um post na internet a revelar o meu desagrado em relação ao Dragon Ball Super, e vou fazer uma petição a dizer, não, se é para ser assim, não quero. Tirando quando a Bunny Tsukino / Usagi do Sailor Moon Crystal tem uns braços Sim. que são do tamanho das pernas. Sim, It's lá okay está. to be Slenderman, ok? Mas por exemplo, no que diz respeito à nova versão da Sailor Moon, foi aquele típico caso de primeiro estranha-se e depois entranha-se, porque hoje em dia já ninguém fala disso. E quem realmente gosta de Sailor Moon está a acompanhar a série e ok, pronto, giro. Sim, mas eles também tiveram um bocadinho mais cuidado, pelo menos desde aquela altura em diante já está um bocadinho melhor. Sim, mas repara, Sailor Moon é um remake. Dragon E Ball está a tem acrescentar cenas. Ora, aí está, material base, eles já sabem o que é que querem fazer com aquele material. Dragon Ball Super não, é algo completamente novo.
True, mas por exemplo, eu acho que aquilo que estavas a dizer de fazer de forma medíocre nos episódios pela internet para depois ser comprado o Blu-ray, eu concordo com isso e acho que é capaz de ser verdade, que é o que está a acontecer, mas neste episódio 5 do Dragon Ball Super as coisas estavam tão más que as pessoas que poderiam ter em mente comprar o Blu-ray de qualquer forma não o vão fazer, porque não pode haver um upgrade assim tão grande da animação, porque aquilo está mesmo mal. Sim, vai. E eu vou-te dar um caso muito específico. Existe um anime chamado Madoka Mágica, que na versão original, na versão de TV, não tinha muito detalhe no que diz respeito às infraestruturas, ou seja, prédios e assim. As personagens até estavam bem desenhadas em grande parte das vezes e as sequências de ação também estavam relativamente boas. No entanto, o upgrade para a versão final, a versão Blu-ray, porque ainda houve um upgrade entretanto de DVD e não sei o que, e depois houve os filmes. E nos filmes a diferença entre os episódios e os filmes é tão grande que só mesmo um cego é que não vai conseguir reparar. É mesmo absurdo. Portanto, eu acredito mesmo que o Dragon Ball Super vai ter um grande upgrade em tudo. Lá está, em nível de história não vai ter upgrade, como sair é como sai, mas lá está, aí temos que confiar nos criadores. Agora, em termos de animação, sim, vai sofrer um grande upgrade quando for lançado em Blu-ray. Bem, agora que o Ruben já monopolizou grande parte do tema, Tilart e Silver, vão acrescentar alguma coisa? Nope. Não. Nope. Ok, então nós vamos passar à frente e vamos falar em relação... aliás, eu vou responder uma pergunta do Razer. O Razer fez várias perguntas, mas por questões de escolha de tempo nós vamos ter de escolher apenas uma delas. Ele pergunta para quando o segundo momento nerd, e eu posso dizer... Ainda não sei, mas gostava de fazer. Aliás, a coleção já cresceu nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, e já valia a pena quase fazer tudo de novo. É uma questão de ver, com o tempo. E por fim, o Elfo fez uma sugestão, que era no final de cada podcast nós dizermos o que é que andamos a jogar, a ver, tanto de filmes como de animes, como de séries, por aí afora. E eu posso começar, eu ando neste momento a jogar Final Fantasy por causa do Evansward, para análise. E também, mas esse é o principal. Também ando a jogar outras coisas, mas esse é essencialmente agora o que eu ando a jogar mais. E a ver, ando a rever Star Wars. E é isso. Catarina? A Catarina anda a ver, isto é uma vergonha dizer, Cowboy Bebop, que ainda não está visto. É uma vergonha não, ainda bem que estás a ver. Não, é uma vergonha não ter visto até agora. Mas já nasci há 21 anos, devia já ter visto isto, já tive tempo suficiente. Ok, e o que é que andas a jogar? Eu acabei agora Submerged e para escrever a análise, e em vez da análise ao jogo, acho que temos de fazer uma análise às minhas reações. Porque é um jogo sem luta e sem combate, no qual eu tive sempre a achar que ia haver um perigo a cada esquina, então vivi-o intensamente. E tu também estás a mentir, porque também andas a jogar Pokémon Shuffle. É verdade. Também instalei há pouco tempo porque não tinha carregador da DS, isto não interessa. E queria dizer uma coisa, estou no final da segunda season de Kurokinho no basquete. Pronto, é só isto. Ok, e vamos para o Tilart, o que é que andas a fazer? Estou a ver Falling Skies, Alan Wheels, Dominion, Falling Skies, Caribbean TV Series, Suits, Under the Dome. Estou a jogar Sonic and Black Knight, Legend of K, Devil's Third, Picross S6 e Fairy Fencer F na Steam. E também Rocket League e mais uma coisa ou outra que agora não estou a lembrar. Ok, Silver. Estou a jogar o Kingdom Hearts 2.5, a ver a nova temporada de Alan Wheels e a drama live action Death Note. E no que toca a animes é só ir ver o My Ending List e pronto, é só. Ok. Ruben. Então, em relação a coisas que eu ando a ver, não é assim muito. Estou a ver o Dragon Ball Super. Também não é assim tão super. Pois, lá está, toda a gente anda a ver isso. Eu não, estou à espera da tradução para português. Estou a ver Gossip e a ver uma outra série anime chamada Gakogurashi, que é muito interessante. E eu não vou revelar muitas coisas em relação a ela, porque, lá está, é daquelas que tem que ser vista. Não, senão vou estar a spoiler. Mas vale a pena. Parece uma coisa, mas é outra, tipo Madoka Mágica, que é muito, muito interessante. Depois a jogar Rocket League, Fire Emblem Awakening e
Eu acho que estou a jogar mais... estou a jogar Everybody's Gone to the Rapture! Que é o melhor Walking Simulator deste ano! Meu Deus! Que coisa! É assim, e em relação a esse jogo, eu não queria estar a alongar muito, mas vou fazê-lo agora só durante um bocadinho. É o tipo de jogo que eu acho que já não deveria ser considerado uma obra-prima, pois já há muita experiência do género. E posso, por exemplo, referir mesmo jogos exclusivos da PlayStation que fazem aquilo que o Everybody's Gone to the Rapture quer fazer, mas melhor. Journey e The Unfinished Swan. Porque são jogos. Porque são jogos. Querem contar uma história, sim, mas fazem-no de uma forma onde nós realmente sentimos que estamos a fazer algo que acrescenta à experiência. E no caso do Everybody's Gone to the Rapture, a única coisa que nós fazemos é andar. E embora o ambiente seja muito bonito, os gráficos sejam bonitos e a forma segmentada como a história nos é apresentada seja boa. E as vozes são muito boas também. E as vozes, o voice acting é do melhor que eu já ouvi. É realmente uma excelente experiência. E a banda sonora também é espetacular. A forma como tudo se desenvolve não faz com que seja uma experiência que eu possa considerar boa. Porque... É verdade, nós temos tempo para refletir, temos tempo para explorar as coisas, mas não ganhamos nada com a exploração que fazemos. Nada, absolutamente nada. E o ritmo a que tudo acontece enerva. Exato. Olha, eu digo já, eu joguei, já o acabei, gostei, mas está muito longe de ser aquela relíquia, aquela pérola, aquele jogo super recomendado. Exato, porque lá está, precisa de qualquer coisa para fazer com que o jogador se sinta recompensado por aquilo que estou a fazer. E não estou a falar de troféus, não estou a falar... Precisa de mais interações, precisa de riqueza. Precisa de ser um jogo. Precisa de ser um jogo, exato, é o que precisa, é de ser um jogo. Assim é apenas uma experiência que é um jogo porque não pode ser nem uma série nem um filme. Não fazia sentido colocar esta história, pelo menos da forma que é feita, num filme ou numa série. Tem mesmo que ser um jogo para ser experienciado, mas não é um jogo. Exato. Infelizmente, para o bom ou para o mau, é um jogo. A análise vai estar em breve no site. Vais ter algum vídeo no teu canal? Se tiver, será mesmo também uma espécie de mini análise, mas não mais do que isso. Eu não vou fazer uma walkthrough, porque neste caso seria mesmo uma walkthrough, literalmente. E não vou fazer. É um jogo que não faz muito sentido estar a desconstruir, porque lá está, não acrescenta nada. O meu próprio comentário não ia acrescentar grande coisa, ia ser uma experiência linear, embora se possa ser explorado, mas não faz sentido. É um jogo que tem que ser experimentado por vocês mesmos e uma única vez. De cada um. Exato. Sim, também depende, porque lá está, não é um jogo que tem uma mensagem muito concreta. Cada pessoa pode interpretar da sua própria forma, mas ainda assim não é uma experiência que eu recomendo. Ok, e nós vamos ficar então por aqui. Eu também quero acrescentar que eu ando a ver KOZ, que tínhamos esquecido, que tem a ver com Steins Gate. E nós vamos ficar por aqui esta semana. Já sabem, vocês podem saber mais sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e muito mais em proximonivel.pt. Não se esqueçam de visitar também o canal do Ruben, da Remedy Channel. E nós voltamos para a semana. Por isso, pessoal, vemo-nos no próximo nível. Não esqueçam das cartas.